Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para mais uma conversa sempre especializada de negócios. No programa de hoje recebemos o presidente da Fábrica do Futuro, Francisco Hauck. Para entendermos melhor do que se trata, vem aí o quadro Entrando no Assunto. O Rio Grande do Sul, em maio deste ano, tornou-se o segundo estado em número de startups no Brasil inteiro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Startups, no estado já existem 964 startups e Porto Alegre é a terceira cidade no número de empresas de tecnologia de todo o país. A capital gaúcha conta com 596 organizações em andamento. A ABS Startup também apontou os principais setores de atuação das empresas de tecnologia gaúchas. São eles: varejo, educação, saúde e bem-estar, finanças, desenvolvimento de software e serviços profissionais. Esses dados demonstram que o Estado entendeu a necessidade de se investir em inovação e estimular seus empresários a transformarem suas organizações. Para que um ecossistema de inovação seja estimulado, é preciso de agentes atuantes como universidades, governos e organizações. As incubadoras de inovação e os programas de aceleração são responsáveis por este avanço gaúcho nos rankings de inovação. Projetos como o Inova RS, Inovativa Brasil e o Pacto Alegre unificam o discurso e garantem apoio aos empresários e empreendedores tecnológicos. Falar de inovação é falar do nosso presente e do nosso futuro e da forma como iremos nos relacionar diretamente com o trabalho. A tecnologia e os serviços estudados e disponibilizados pelas startups já estão na indústria. Em um levantamento feito pela KPMG em parceria com a aceleradora Distrito, o Rio Grande do Sul está em terceiro no ranking nacional das startups que atuam junto ao setor industrial no país. 11,6% das empresas de tecnologia do Rio Grande do Sul estão atuando na indústria e transformando-a em indústria 4.0. Investir em inovação e em tecnologia é a melhor forma de reinventar um negócio e se adaptar às mudanças que já existem no universo corporativo. Vem conosco falar de negócios. Ele é um dos fundadores da Fábrica do Futuro, um projeto que pretende transformar Porto Alegre em um polo tecnológico de empreendedorismo cultural e de entretenimento. O programa Business RS de hoje recebe Francisco Hauck. Francisco, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. É um prazer enorme, já venho acompanhando o teu trabalho através da grande mídia e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui. E aí, o pessoal deve estar curioso para saber como foi criada a Fábrica do Futuro. Bom, é uma história bem antiga, né, e com muita caldo de cultura e propósito. A Fábrica do Futuro, a fábrica Wanda Hauck, é uma fábrica de enfeite de Natal da família. Viemos da Alemanha, né? Então, em 1942, fundamos essa fábrica de artigos de Natal. E produzia árvore, bola. Eu ia lá ver e tinha o cara que assoprava o vidro líquido e fazia aquelas obras de arte. Uma outra pessoa pintava com a mão. Então, tinha muita arte, muita filosofia envolvida. A gente produzia artigos, né? Mas eu sempre digo que a gente fabricava sonhos, né? Porque trabalhar com a indústria do Natal é estar com as pessoas, nas famílias, no momento mais mágico do ano. Então eu digo que a Fábrica do Futuro, quando veio a China, importação e perdeu espaço para a indústria convencional, nós pivotamos, mudamos, né, para uma empresa, uma fábrica que fabrica tecnologia e arte,
mas a gente continua no ramo de fabricar sonhos. Então a gente sempre diz que é uma reencarnação da fábrica. E é um projeto que tem um bom tempo de concepção. A nossa geração, quando entrou no cenário, encontrou essa antiga fábrica em declínio, 3 mil metros quadrados no 4º distrito, mas praticamente no Moinhos de Vento, a Câncio Gomes, ali bem perto da Cristóvão, uma área nobre, né? Geralmente, quando projetos são dedicados a coisas diferentes, eles são em zonas muito mais acessíveis e baratas, galpões. A nossa ideia foi criar dentro do núcleo urbano algo que humanizasse a cidade, né? Que fosse mais uma força para trazer essa... Eu sempre digo que a minha referência é Hogwarts, né? Harry Potter, quem conhece. Um lugar mágico que pudesse ser uma casa, um portal, né, físico, em que as pessoas pudessem se encontrar para construir juntas o futuro, né? Que elas pudessem encontrar um ambiente com uma experiência de agregar valor, que trabalha em cooperação, que tem essa questão dos valores do milênio, né? Que é uma energia. Quem entra lá sente a fábrica. E isso certamente vem não só por uma coisa ou outra, talvez vem pela história do prédio trabalhar com o Natal, então aquelas paredes têm um legado, né? Talvez vem pelo fato da gente trabalhar muito com arte. Às vezes tecnologia e business são um pouco excludentes e frios, né, para o público em geral. Mas quase todo mundo gosta de comida, gosta de esporte, gosta de música. Então, quando a gente tem esse lado humano e emocional para as pessoas se conectarem, elas depois aprendem sobre os assuntos mais complexos, né? Por osmose ou desenvolvem interesse, porque a gente não quer botar a tecnologia como protagonista. Para nós, o que mais importa para o ser humano, ele era 10 mil anos atrás a mesma coisa e vai ser igual daqui a 10 mil anos. O que muda é a tecnologia. Então, quando a gente mantém... Isso é bom, porque as pessoas mais velhas entendem e as pessoas mais jovens sempre têm que ter isso em mente. Quando você mantém o ser humano e a experiência humana como propósito, você sempre vai desenvolver tecnologias que agregam a humanidade, que não causam mais mal do que bem, né? Não afastam as pessoas. Interessante esse enfoque que vocês trouxeram, porque pelo que eu estou entendendo, estou curiosíssimo para ir lá, com certeza irei. Vocês se preocuparam bem realmente com a questão do ambiente, com um ambiente salutar para as pessoas que vão lá, para depois levar a questão do mote tecnológico. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que todo mundo vai entender. A primeira ação da fábrica, até antes dela abrir, eu convidei todos os vizinhos da rua para virem nos visitar, porque a gente estava fazendo várias reformas. Alguns tinham curiosidade sobre a Wanda Hauck, né, a fábrica de enfeite de Natal, que tinham muito carinho pela história. Então a gente convidou todos para virem nos conhecer. Então vieram 60 pessoas, num dia de semana, assim, umas 6 horas da tarde, e fizemos o tour inteiro, ficaram apaixonadas. E tanto se emocionaram que uns dias depois a gente teve o evento de abertura e eu ia começar o meu discurso e chegou para mim um buquê de flores. Não foi programado, chegou um buquê de flores com um cartão assinado por todos os vizinhos da rua, desejando longa vida e sucesso à Fábrica do Futuro. Então, se você não pode causar esse tipo de reação nos seus vizinhos, qual é exatamente o seu propósito? O que você quer causar no mundo ou em parceiros que estão do outro lado da cidade ou estão em outros estados e países? Então, a gente acredita muito em dar o nosso exemplo, em fazer coisas simples, humildade. Então, embora a tecnologia ajude as boas ações, os bons exemplos e as experiências a escalarem e chegarem em todas as pessoas, a origem desses serviços tem muito mais a ver com o entendimento do que o ser humano anseia e o que faz ele feliz do que qualquer que seja a tecnologia, né? Então, a Fábrica do Futuro é um ecossistema onde a arte encontra a tecnologia e a arte vem antes, né? Da Vinci já era um pintor e um artista que desenvolvia coisas científicas, né? Em algum momento a gente divorciou de forma cartesiana o artista do homem de negócio, ou enfim, né? E a ideia, eu acho, agora cada vez mais é que tu encontre filósofos,
pensadores de várias áreas diferentes encontrando soluções para muitos dos problemas, talvez mais rápido que empresários ou matemáticos. Às vezes uma empresa, uma fintech, de finanças, né, de tecnologias de finanças, a pessoa está desenvolvendo algo totalmente frio, exato aqui. Mas o fato de ter alguém tocando um piano do lado, de ter quadros, de ter pessoas felizes comendo, fazendo em que as pessoas saem das suas cadeiras e convivem em ambientes coletivos, faz com que a curadoria da tecnologia que ele faça, ele transporta essa sabedoria que os mais velhos têm, né? E eu diria que fica bem mais leve também. A palavra é leve. A palavra é experiência, a palavra é leve. As pessoas não vão para a fábrica do futuro querendo atrás de um espaço, o espaço é uma commodity. Sim. Inclusive tu vai ter uma grande oferta de espaço no médio prazo aí, porque basicamente esse modelo de trabalho em ambiente coletivo é uma tendência. O que eu sempre digo é que as pessoas, quando elas vão à fábrica do futuro, elas não encontram um espaço, elas encontram uma experiência, um propósito, né? Ela compartilha valores. Ela está lá porque ela quer fazer parte deste mundo, né? Que a gente constrói lá com todos, né? E nós, na verdade, nós não somos gurus, nós não somos a solução. Nós somos um lugar em que as pessoas se juntam para pensar juntas os caminhos. É muito importante, eu vejo muita tendência de pessoas fazerem cursos e quererem vender e fazer palestras e encher auditórios, e é bom para o Instagram, é bom para o LinkedIn. Então os empresários veem aquilo acontecendo, parece tudo incrível, mas tu não tem nada de concreto depois, o output, né? A entrega não existe. Então a inovação em tecnologia não é a nova roda, não é mágica e tem muita fumaça envolvida, e o mais importante é essa simplicidade. E a questão de que o teu papel não é ser o protagonista, teu papel é ser alguém que agrega. Tem uma frase, você fez eu lembrar agora, que o simples é o auge da sofisticação. É por aí, né? Sim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que esse programa tem o apoio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento para a sua empresa e transforme seus colaboradores em grandes guerreiros. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Francisco Hauck, um dos fundadores da Fábrica do Futuro. Então, Francisco, nós falávamos aí, tu falava com tanta leveza, né, do ambiente da Fábrica do Futuro. Houve algum tipo de inspiração em alguma coisa que vocês tenham visto fora ou aqui, até mesmo aqui no Brasil? E o que exatamente a Fábrica do Futuro proporciona? Esse conceito de ressignificação de espaços, de fábricas, né, de infraestrutura fabril é uma coisa bem conhecida e usada no mundo inteiro, mas até mesmo estrangeiros, né, com grande experiência, quando passam pela fábrica, eles dizem, nossa, isso é uma coisa, essa história eu nunca ouvi. Uma fábrica de enfeite de Natal que se propõe a ser um lugar de mágico, de experiência, que é leve, que tem muito essa apresentação e tratamento da tecnologia como pano de fundo, né, de uma coisa muito mais simples e humana. A gente é quase um centro cultural, a gente é praticamente um espaço muito mais para educação e para debates, até do que um laboratório, um espaço corporativo, de certa forma. Eles dizem, olha, essa história
eu nunca tinha visto. Então a gente, de segundo palavras até de pessoas estrangeiras, né, internacionais, que circulam bastante, é um caso bem autêntico. Eu gosto de dizer que foi o universo que nos fez, porque a coisa mais importante na humanidade, eu acho que é o storytelling e a narrativa, né? Ela que passa o propósito para a humanidade, para as pessoas se inspirarem com histórias. Porque que nem você diz, porque o storytelling ele humaniza, né? Ele traz a emoção, ele traz a história individual de cada um e coletiva também. Então, essa história foi desenvolvida pelo Cosmos, a gente nos anos 40, o então quarto distrito era um pântano. Então, os imigrantes vieram e foram trabalhar, então depois começou a acontecer todo um alinhamento cósmico que fez com que essa história ganhasse um potencial muito forte. Eu e meu irmão, Rafael Halk, que é um outro fundador do projeto, a primeira coisa que a gente fez no espaço da fábrica foi o estúdio Áudio Porto, né, um estúdio chamado Áudio Porto, que ganhou o prêmio de melhor estúdio do Brasil ano passado, né, embora pouca gente perceba isso, né, e fale disso. É um local para produzir conteúdo que o engenheiro dos Beatles, Jeff Emerick, disse que nunca se sentiu tão bem num estúdio. Sério? Que legal. Isso é legal, porque são testemunhos muito mais humanos do que técnicos só também, o que é importante. Então a gente começou a povoar esse projeto primeiro com esse viés de trazer uma ferramenta internacional para prover aos talentos locais essa possibilidade de se realizarem, né? Por que eu posso morar na Alemanha ou eu posso ir para Los Angeles? Muita gente não pode, né? Então é incrível se eu puder buscar lá fora com a graça, com a oportunidade que nós tivemos de ter esse patrimônio aqui em Porto Alegre e esse conhecimento que a gente adquiriu. A gente acredita muito em ambição com propósito, em sucesso individual com sucesso coletivo, que essa é a verdadeira realização. A gente tem a oportunidade de fazer pela nossa cidade, pelo nosso estado e país algo que faria a diferença. E mesmo que você perca o jogo, nunca vão tirar de nós a noção de estar jogando pelo time certo. Essa é a única certeza que tu pode ter na vida. No Brasil, as pessoas têm muito medo de investir, muito medo de correr riscos financeiros, e isso faz parte da equação. Eu tenho MBA em finanças empresariais, eu sei disso, mas a força motriz tem que ser maior e mais grandiosa. As pessoas têm que olhar o potencial do que elas podem realizar. E porque no longo prazo, o público, ele dá valor a essas coisas valiosas, né? Existe eventualmente um encontro entre o mercado e a qualidade e a relevância de uma empresa ou de um serviço. Mesmo que mude, o cenário vai sempre mudar, isso é importante. Uma empresa vai lidar a partir de agora com um mundo em constante transformação. Então não é uma sacada genial de um produto, não é um posicionamento de lobby, alguma coisa que vai te dar uma vantagem competitiva, até porque a palavra competitiva deveria ser mais colaborativa e de inserção no mercado. Deveria ser alterada, né? Até porque nós estamos numa economia colaborativa. Exato, e eu vou dizer que qualquer que seja a sua empresa, o valor dela no infinito vai ser a relevância dela no cenário em que ela se situa. Quanto ela é relevante para os parceiros, para o público, para o governo, para os funcionários, e que é até um termo que tem que sumir de equação para as pessoas que habitam ela, até para os concorrentes. Eu admiro muito e valorizo muito. Tem vários espaços em Porto Alegre surgindo, já tem aqui a iniciativa da Fevale, não é só a questão da URGS, da PUC, da Unicinos, lá em Porto Alegre. Tem o Now Live Spaces, que está entrando agora em operação, tem o WeWork chegando em Porto Alegre no final do mês, tem o Instituto Caldeira, tem o Oca, tem vários lugares, e a mentalidade é essa, é a abundância. Desculpa eu te interromper, né? Até porque esse tipo de fala que você trouxe aqui, eu penso que é muito interessante para o nosso público, que é um público de empresários, né? Pessoas profissionais liberais, área de desenvolvimento humano, etc., que você falou na mentalidade da abundância e você citou vários concorrentes. Sim. Né? Então, porque isso muitas vezes, para determinada mentalidade empresarial, é quase um palavrão. Você citar um determinado concorrente, você determinar. O que faz a diferença realmente são essas coisas que você está trazendo
né? Que existe um propósito por trás. De novo, vamos olhar para trás, coisas mais simples. Se você tem uma namorada, ela continua sua namorada porque você não deixa ela falar com mais ninguém e ver mais nada? Eu acho que assim, quanto mais incríveis forem meus parceiros, meus colegas, meus ecossistemas, eles só reforçam a qualidade do meu setor, Perfeito. a relevância do meu setor. Quem escolher estar na Fábrica do Futuro, que seja por uma escolha de que a energia naquele local Seja compatível. porque tem pessoas que não têm que estar lá. Tem pessoas que têm que estar em outros lugares. E não quer dizer que essas pessoas são piores. Quer dizer que simplesmente outras propostas falam mais com esses indivíduos. Graças a Deus que nós estamos saindo do mundo da padronização. Nós falamos tanto na interação, em produtos feitos, né, talhados pelo próprio usuário. Então, e vai ter todos os anos ofertas de mais dezenas de espaços. Você não controla a concorrência não mencionando ela. Eu tenho muito orgulho desses meus companheiros, muitos dos projetos, por exemplo, Vila Flores, eu tive uma reunião esses dias com Vila Flores, né? Justamente que eles têm um projeto incrível, muito de cunho social, de atuação social lá naquela região do 4º Distrito, da São Carlos, do Câncio Gomes, do bairro Floresta. E às vezes eles têm esse olhar muito competente que ele pode me complementar. E eu falava, a gente tem muita visibilidade na mídia agora, né, prefeito, governador, secretários, como é que a gente pode talvez usar isso para ajudar? Como é que eu posso ajudar os teus projetos, por exemplo? Como é que eu posso te ajudar a trazer uma visibilidade que agora você tem algo a acrescentar? E nunca está sempre no primeiro plano. Eu não quero eu ser o primeiro plano. Inclusive, sistematicamente, eu desarmo o discurso de que eu sou o líder ou algum líder do projeto. Esse é o dono, esse é o CEO. Não. Nós somos, né? Legal. Olha, nosso papo está fantástico. Nós vamos aí para um rápido intervalo comercial e voltamos já já para o último bloco do programa Business RS de hoje. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, entrevistando Francisco Hauck, um dos fundadores da Fábrica do Futuro, um ecossistema novíssimo em Porto Alegre, que é referência hoje já no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, Francisco, quem sabe? Sim, inclusive existem movimentos para acontecerem essas replicações em países. Que interessante, muito bom. Essa leveza fala com seres humanos no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí, como é que é o dia a dia de vocês, né? Vocês recebem pessoas que vão lá para trabalhar, já tem empresas instaladas, enfim, como é que vocês monetizam o negócio? Inclusive, a gente tivemos empresas que não quiseram esperar ficar pronto. Embora a Fábrica do Futuro tenha o quê? Aí começou dia 23 de março, né, a abertura oficial. Ela já vinha sendo, digamos, habitável há alguns meses. E tiveram empresas que não quiseram esperar, elas se mudaram para lá e ficaram convivendo com a obra. Porque elas não queriam... existem certas coisas que você tem de resposta quando você inspira as pessoas, que elas surpreendem as planilhas de Excel e as projeções possíveis, porque existe uma reciprocidade muito interessante. Os nossos clientes, às vezes, eles recebem pessoas e estão mostrando o ecossistema e falando, estão interagindo entre eles são colegas. A gente gosta muito de games, né? Existe muito forte
a cultura. Nós somos nerds, né? Nós somos pessoas de tecnologia, arte, entretenimento, gostamos de games. Então, no fim do dia, pessoas de várias empresas se juntam para jogar jogos. Desculpa te perguntar, qual é a tua formação original? Eu tenho uma formação bem diferente, assim, bem variada. Eu sou formado em publicidade e propaganda, tenho MBA em finanças, tenho curso de música, né? Eu tenho esse lado artístico e gosto muito de compor e fazer música para orquestra, cinema. A gente quer muito fazer um centro de trilha sonora lá no estúdio Hoje Porto. Que fantástico. Tem um pouco de agronegócio, de ecoturismo, um pouco de aviação, teve uma época da minha vida que eu tinha certeza que eu ia ser piloto de avião. Então, eu acho que é muito legal ter essa capacidade, essa diversidade. Eu acho muito legal chegar num fim de semana e querer aprender um assunto novo, por exemplo. Porque, sinceramente, se você sabe pesquisar e você vai até para o Google, você encontra muita coisa muito bem feita sobre quase qualquer assunto. E não é só dizer que isso é má qualidade, porque tem coisas muito bem feitas. Então, eu acho muito legal essa capacidade de poder ter um olhar para várias áreas e aí ter pessoas inteligentes. Porque os líderes são naturais. Inclusive, se nós estivermos juntos, alguém fizer uma pergunta, aí a pergunta é dirigida para o CEO, né? Ele deveria ser a autoridade da empresa. Daqui a pouco eu olho para a pergunta e olho para ti do meu lado. Não, mas tu entende muito bem disso. O que tu acha? Tu conhece a fábrica, nossos valores. Tu acha que isso é bom? Ok, mesmo que você esteja lá para institucionalizar a questão, várias vezes eu gosto de brincar com isso. Alguém chega e diz, esse é o Francisco, ele é o dono disso aqui. E eu me sinto mal. Eu acredito. E não é uma falsa modéstia. Até porque não é tão leve, digamos assim, né? E as pessoas em volta, eu falo, não, sim, eu sou um dos idealizadores. Temos, por exemplo, também o Rafael Hall, que é meu irmão, que foi quem trouxe primeiro o viés da arte e do centro cultural para a questão. Temos o César Couto Ferreira, que é um sócio português nosso, né? Enfim, o termo glocal, né? O César que trouxe muito esse lado de tecnologia para a equação. Aqui no Brasil ainda é muito cedo, tem pouca experiência com investidores investindo em startups, né, venture capital, tem poucas experiências realmente com aceleração corporativa. Então, assim, é muito verde esse ambiente. Enquanto que nos Estados Unidos e em outros lugares da Europa, isso já é bem conhecido, startup é quase dinossauro, né? Então, o César pôde nos ajudar a trazer essa desmistificação, olhar modelos internacionais. Ele teve uma startup que fez a primeira compra em ambiente virtual do mundo, por exemplo, né? Então, a Avenue Planet. Então, ele teve lá, praticou isso. Tem muita gente que nunca teve uma startup trabalhando com o assunto. Ou pessoas que nunca investiram, falando sobre investimento, né? Então, tem todo um ecossistema que consegue trazer muita experiência, contatos internacionais, mas com a essência do Brasil, porque a gente não, quando eu digo que o internacional, os mentores estão lá e eles são importantes porque eles conectam a fábrica com o mundo de possibilidades, eu não preciso, por exemplo, vender só uma solução que eu tenho em casa, o mundo é o meu jardim, né? Ao mesmo tempo, a gente nunca quer trazer uma solução internacional ou importar alguma coisa do Vale do Silício, ou dizer que nós não sabemos nada. Então, o brasileiro é incrível. É muito incrível. Esse país funciona e é um milagre. É um país de 220 milhões de pessoas em escala que consegue trabalhar sem condições ideais. As pessoas todos os dias estão trabalhando, estão amando as famílias, estão sendo honestas, né, na imensa maioria. E nós somos, então, nesse sentido, um exemplo. Verdade. Porque até num mundo em que os recursos vão começar a ser escassos, vai se falar muito na insustentabilidade da indústria, como do crescimento infinito, né, americano, coisa assim, as pessoas do mundo inteiro vão ter que reaprender a viver de uma forma mais improvisada, mais calorosa, e o Brasil pode ser um grande laboratório de soluções. E, Francisco, como é que estão os resultados nesses 6 meses iniciais e quais as perspectivas aí para 2020? A gente tem a grata realidade de estar praticamente 100% ocupado de espaços para empresas. Enfim, por algum motivo, essa energia, essa leveza, ela se torna transparente, as pessoas veem e querem isso. A gente está agora com 50% de ocupação fixa do coworking, né? A gente chama de go-working e não de coworking, né? Que é para agregar e é para as pessoas entenderem que elas têm que estar lá não para ficar presas em si mesmas lá dentro, mas para rodarem ali dentro e o mundo.
Então, e nós temos auditórios que sempre são usados, espaços de evento, salas de aula. Tem salas de aula lá. Então, tu consegue criar vários projetos com parceiros. Tem um modelo que a gente usa chamado parceria criativa. Então, tem uma startup chamada Teclas que desenvolveu um conceito incrível. Eles criaram um centro de formação de CTOs. CTOs são aquelas pessoas dentro de um perfil de uma startup que são os técnicos, né, de programação, informática e tal. E geralmente uma empresa, eu e tu somos somos advogados, a gente faz uma startup disso e ninguém entende nenhuma outra área, nem de marketing, né? Algum de nós vai ser o CEO. Então, e quando tu quer trazer alguém de fora, tu não pode pagar. Ao mesmo tempo, eles só tem, daqui a pouco do outro lado, só tem gente de geek de programação e ninguém entende de business. Então, o CTO é genial, porque ou você paga pela formação, ou você faz a formação e fica devendo horas de trabalho. Para eles. Pro pool aquele. Olha. Porque daí tu pode aproximar uma startup que não tem um CTO, para que ele trabalhe com esse projeto gratuitamente, ou melhor ainda, daqui a pouco você tem uma empresa que quer uma oportunidade de oxigenar o seu processo. Ela pode adotar, digamos, alunos que fazem o curso e depois esses alunos trabalham nas empresas de volta para devolver isso. Esse tipo de sacada não fui eu que inventei, foi o Teclas, que chegou lá com essa proposta e visão deles, porque se inspirou na Fábrica do Futuro. O grande potencial que a gente tem lá não é só os negócios que a gente sabe e quer fazer, são os negócios que a gente vai descobrir. Porque quando tu realmente abre as portas e traz essa mentalidade, eu sempre digo que a Fábrica do Futuro, se 90% do que ela fizer não me surpreender, ela vai falhar comigo. Embora o plano dos negócios seja todo também sustentável no básico, né? Legal. Muito bom. Francisco, a gente sempre, no final do programa, a gente oferta, né, para o nosso entrevistado fazer a sua avaliação de como é que vai ser o ano que vem. Aí você pode falar não só da Fábrica do Futuro, mas no contexto do Brasil como um todo, você como empresário, né, e com uma empresa que é um conceito totalmente inovador. Fica à vontade, a palavra é sua. Eu gostaria de deixar uma mensagem de que o mundo é feito pela nossa criação do conceito da sociedade. É uma ficção que a gente cria, né? A gente pode conspirar juntos pelo fim do mundo ou conspirar juntos pelo sucesso. Então, eu vejo muito começar uma virada de parar de falar de pessimismo e começar a falar do copo meio cheio, da luz no fim do túnel. É muito injusto com o Brasil a forma como às vezes os próprios brasileiros gostam de diminuir o seu potencial e acham que existe uma solução mágica e perfeita em algum lugar. O mundo é o mesmo, as pessoas são muito parecidas, fora algum background, talvez acesso à educação e conteúdo. Mas Só te ajudando, e nós estamos vendo isso que você está falando em vários países chamados do primeiro mundo, como França, né, como Inglaterra, quer dizer, situações de... Tem um país que o Brexit está acontecendo e se fosse aqui, vamos dizer que é coisa de brasileiro. Não, e por exemplo, houve agora recentemente o primeiro-ministro trancou lá o Congresso, né, se fosse aqui no Brasil, iam dizer que é golpe. Isso é coisa de brasileiro, e brasileiro gosta de tupiniquim, tupiniquim gosta de dar golpe e tal. Então a gente vê que nos outros países acontecem também. Nós somos exemplo. O que eu vejo na Fábrica do Futuro é que as pessoas chegam lá e se impressionam com o que eles estão vendo. E isso é muito poderoso. A gente tem visto muita adesão de internacionais que não querem reinventar os modelos lá fora. Eles veem em nós um grande potencial porque nós temos um país gigante. Gente, o Brasil tem 220... O Rio Grande do Sul tem mais população que Portugal. Então, assim, a nossa escala é genial. É incrível a oportunidade. Então, o que falta são poucos detalhes de infraestrutura e as pessoas faltam exemplos, na verdade. Eu acho que os empresários, os políticos têm que começar a ser exemplos positivos. E eu acredito no povo. Isso aqui também não é um discurso de direita, esquerda, mas eu acredito muito que uma população que continuou funcionando num país nessas décadas, nesse caos, ela é genial, a gente tem que aprender com eles. A tecnologia e a inovação não é assunto de acadêmico e rico, né? É assunto de todos nós. Inclusive, se não tiver uma aplicação prática na vida das pessoas,
elas não vão apoiar esses movimentos, eles vão sempre soar como laboratórios excêntricos, onde o dinheiro público, a atenção do público deveria estar melhor direcionada a outra coisa. Nós temos que tornar a tecnologia e inovação um assunto pop, né? Aí os políticos vão passar a apoiar isso não porque querem soar inteligentes ou sofisticados, mas porque eles querem estar conectados com uma demanda popular de votantes, né? É uma forma de trazê-los para o nosso lado, vamos dizer assim. E eu né? tenho visto muitos políticos, surpreendentemente, desenvolvendo mentalidade futurística. E isso é justo. Eu diria assim que, ironicamente, eu vejo às vezes mais empresários demorarem do que políticos para se mexerem. Talvez por uma questão de sobrevivência, um instinto de sobrevivência mais latente, porque se eles não têm resultados imediatos, eles não têm nada, eles têm um capital político que depende da relevância dele social. Perfeito. Então eles têm que se mexer rápido para se adaptar. Então, por exemplo, se eu sou prefeito, se eu sou um secretário e eu tenho que ter uma solução para a minha cidade, qual é a diferença de eu ter que ter ideia, ou tu, que é o meu braço direito, ter ideia, se eu for para um ambiente neutro e descobrir uma solução e trouxer, eu não trouxe a solução? Ah, mas não foi você que teve a ideia, foram eles. Não, foi eu que trouxe a solução. Então, assim, tanto quanto a gente comenta que não importa quem tem ideia, quem executa, o político sempre vai ser importante porque ele tem um papel que é insubstituível, né? Em termos de setor privado, enfim. O político, na democracia, no conceito da representatividade, ele é insubstituível. Agora, ele pode desenvolver hábitos em que ele se torna essencial, como um player que leva e traz soluções para a sociedade. E o papel dele não é inaugurar ponte ou ser o dono das ideias, é ser o cara que trouxe soluções. A mesma coisa uma empresa, não importa se é o meu departamento de pesquisa que solucionou meu problema. Se eu fui para um lugar terceiro e eles trouxeram um problema, que bom, temos a solução. Temos que sair dos nossos quadrados, o nosso grande inimigo no futuro é o controle. A ignorância se resolve estudando e se resolve em ambientes coletivos. O futuro é desafiador, é por isso que a gente precisa de gente com a gente. Porque a gente não quer lidar com isso sozinho, a gente não vai conseguir. Então a gente tem que se tornar humilde e aprender que a gente precisa dos outros. E aí todo mundo sobrevive a essa tempestade de transformação, juntos. Perfeito. Olha, a você que nos acompanha aí todo domingo, quero agradecer aqui a visita do Francisco. Acredito que tivemos uma verdadeira aula aqui de conteúdo, juntando arte, juntando tecnologia, juntando tudo e principalmente a questão humana estando sempre à frente. Né? Eu que sou da área do desenvolvimento humano, também defendo essa prática e então mais uma vez, Francisco, gratidão por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Foi maravilhoso e tenho certeza que o nosso público amou a tua entrevista. Volte sempre que quiser, traga o seu irmão, traga o seu sócio português, né, que nós vamos ter aí uma satisfação de recebê-los para fazer um programa aí com esse conteúdo. Perfeito, obrigado. Obrigado. Amigos, vocês que nos acompanham todo domingo, 23h30, um programa inédito, novinho em folha para você, falando sobre o que há de mais moderno e mais atual em termos de negócios no Brasil, no mundo e aqui no nosso querido Rio Grande do Sul. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!